Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje, novamente eu vou trazer uma fonoaudióloga e vocês já conheceram ela em programas anteriores. E como a fonoaudiologia tem ganhado muito espaço em terapias, eu trago então novamente a amiga fonoaudióloga Tatiana Oliveira no programa para falar então, além do que já falamos sobre voz e audição, sobre novas terapias na fonoaudiologia. Olá, bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui. E vamos falar hoje então, né, Rodrigo, sobre essas técnicas, os equipamentos tecnológicos que a gente usa aí nas terapias da fonoaudiologia e também na audiologia. Tatiana, para quem não viu outro programa, te apresenta para as pessoas, fala aí para eles o que tu fez de pós-graduações, para eles entenderem um pouquinho da tua trajetória, para eu estar te trazendo aqui no programa. Sou graduada então em fonoaudiologia, tenho especialização em audiologia clínica, tenho aperfeiçoamento em voz, estratégia vocal e musical, tenho também pós-graduação em processamento auditivo central, estou agora em outras duas pós-graduações de gastroenterologia, do eixo intestino-cérebro, e também de medicina funcional integrativa. E estou atualmente, esqueci de falar no outro programa, como presidente de 3 comissões no Conselho Regional de Fonoaudiologia, que é a comissão de voz, a comissão de audiologia e a comissão de fiscalização e orientação. Bom, quanta coisa aí. Estou em mais 3 GTs da saúde também. O que é GT? GT é grupo de discussões sobre alguns casos mais específicos, assim. Isso de Porto Alegre ou do estado? Não, federal. Federal. Que chique, gente. A gente vai falar sobre novas abordagens e terapias. Mas como tu falastes do processamento auditivo central, eu gosto sempre de bater na mesma tecla. A avaliação auditiva nas crianças, ela é muito importante. Criança que não está sendo estimulada ou que não ouve direito, ela está deixando de aprender no seu melhor momento da vida, que é o momento de desenvolvimento e a plasticidade neuronal. Tudo que passar é prejuízo para correr atrás depois. Tu quer deixar um comentário sobre isso para as pessoas ficarem atentas e alertas sobre as alterações auditivas nas crianças? Exatamente, é muito importante que a gente fique atento a essas alterações que a criança pode estar apresentando, né? E uma delas é às vezes perguntar escutar e não entender, gritar muito ou também ficar muito desatento e agitado na escola. Sem contar aquelas dificuldades escolares, né? Que aquela criança às vezes faz reforço, um monte de outras coisas e não melhora. Então precisa avaliar e investigar essa audição e também a via auditiva, que é a parte que o processamento auditivo vai avaliar, né? Todo o caminho que esse som faz até chegar no cérebro e como essa criança está entendendo. O processamento auditivo, gente, é uma coisa além da investigação auditiva com audiometrias. O processamento auditivo é além de saber se o nervo auditivo todo leva a corrente para o cérebro. O processamento auditivo é simplesmente a gente falar A e esse A chegar como A no cérebro da criança. É falar B e ela reconhecer esse som como B e não algo distorcido. O processamento auditivo é basicamente isso, estudar até o final dessa onda elétrica a formação e o reconhecimento disso como é que eu posso dizer? Como a formação mesmo para a palavra, ela poder falar daquele jeito. A pessoa que tem alteração no processamento auditivo central, ela pode escutar A e entender A. E daí é só um exemplo simples. Não tem como falar direito. Né? Exatamente. É muito importante essa avaliação e tem tratamento também, né? Um treino auditivo que é feito, pode ser feito um treino auditivo formal em cabine, também fora da cabine, na consulta,
E é necessário também que os pais e a escola se dediquem a estar sempre checando a informação, se a criança entendeu, se ela está compreendendo, participando, né, tanto nas atividades escolares ou extracurriculares ou em casa. Muito bem. Prestar atenção? Então é isso uma das coisas. O apoio da escola é fundamental no desenvolvimento auditivo de crianças que têm transtornos auditivos. Pergunte para as professoras. Não esqueça disso. Abrindo a fonoaudiologia, conta para o povo aí onde tu tem atuado, além de terapias vocais, que é o que tu tem te especializado ou te dedicado nos últimos anos. Eu tenho me dedicado bastante agora, pós-Covid, ao zumbido e à perda de audição. Como eu já tenho outras pós-graduações e especialidades, eu tenho no consultório atualmente, acredito que 90% agora é zumbido e perda auditiva. Então a gente tem novas tecnologias aí, né, que é a fotobiomodulação, que nada mais é do que um laser ou a laser terapia, né, a terapia do laser, que a gente utiliza aí nos tecidos e nos canais onde a gente tem mais vasos para fazer a absorção dessa luz, desse laser, e modular essas células. Então a gente sabe que o laser, as tecnologias com lasers começaram aí no mundo na Segunda Guerra Mundial, mas depois isso foi tomando força, conta, de outros países, e no Brasil, há cerca de uns 15 anos mais ou menos, nós já temos bastante pesquisas. E em 2023, a Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo, também iniciou as pesquisas com comprovação científica bem especificamente para o zumbido. Então, hoje em dia, a gente tem essas pesquisas, as comprovações, e os resultados são muito promissores, né? Eu tenho, assim, modulação de zumbido de 100%, 80%, né? Dependendo do paciente e das doenças de base, porque a gente sabe que o zumbido é multifatorial, então a gente precisa entender e dar um suporte aí para o paciente para todas as doenças de base. Batendo especificamente na tecla do zumbido, como ela falou, o zumbido é multifatorial, tem relação com alimentação, sobrepeso, doenças metabólicas, principalmente diabetes, mellitus, a hipertensão, alterações dos hormônios em geral do corpo, os hormônios da tireoide, a menopausa, obesidade, síndrome metabólica, enfim. Mas o zumbido é aquele barulho que tu percebes, um barulho dentro da tua cabeça que os outros não estão escutando. É uma percepção de som própria. Onde pode ser um bater de asas, pode ser um apito, pode ser um assopro, e aí precisa da investigação para saber que tipo de zumbido ou as causas que estão gerando aquele zumbido. Exatamente. O zumbido ele pode ser somente auditivo, então eu tenho uma lesão auditiva, eu uso a prótese auditiva, eu corrijo essa minha deficiência auditiva e eu faço então com que o meu cérebro e a minha via auditiva comecem a produzir menos zumbido e fazer a habituação do zumbido no meu cérebro. E a outra possibilidade seria um zumbido somatosensorial, de todas essas alterações que o Dr. Rodrigo falou aqui pra gente, mas também a gente tem aí uma grande parcela de alteração do zumbido por bruxismo, por alteração da disfunção da articulação da boca, a disfunção temporomandibular. É uma das que a gente mais vê atualmente, né? Não sei se foi pós-Covid, que as pessoas ficaram mais ansiosas, que mudou um pouquinho, né, o funcionamento aí mental e comportamental das pessoas, mas aumentou muito a quantidade de pessoas com zumbido pós-pandemia. E esses zumbidos, claro, eu deixei de passar porque também tem os zumbidos que se projetam na orelha de forma mecânica, que são as obstruções dos vasos sanguíneos, que o pulsar do coração vibra e por condução física a pessoa percebe barulho também, mas são geralmente mais pulsáteis. Falando na disfunção temporomandibular, eu acredito que as pessoas começaram a prestar mais atenção no zumbido, por causa que tu falaste desse período de pandemia, que para mim eu já esqueci, foi uma fase da vida que já passou, porque ficaram muito tempo em casa. O mundo em si estava mais silencioso, porque não tinha tanto barulho de ônibus, de carro, enfim. E tu dentro do teu ambiente, um zumbido que provavelmente muitas vezes tu já tinha, tu parou e te concentrou mais nele para prestar atenção. E aí o fator psicológico com o zumbido anda lado a lado. Exato. Quanto mais eu pensar no zumbido,
Mas ele vai dizer que está aqui, né? Exato. E tu falou daí da disfunção temporomandibular, que é da mordida. Como tu tem tratado diretamente, então? Tá, não é perda auditiva, é um zumbido relacionado com a disfunção temporomandibular, alteração da articulação temporomandibular. Diretamente, primeiro vai para o dentista, ortodontista, vocês fazem um casamento multidisciplinar? É tudo junto, né? Se a gente diz o paciente fazer primeiro uma coisa e outra, ele acaba demorando muito para voltar ou às vezes ele não volta. Então a gente inicia o tratamento e já também faz os encaminhamentos, né? Se o paciente tem disfunção temporomandibular, bruxismo, ele precisa sim fazer a avaliação com o dentista. Muito provavelmente, se ele não usa placa intraoral para o bruxismo, ele vai precisar utilizar, porque não adianta a gente fazer ali o reposicionamento muscular, reposicionamento das estruturas craniofaciais que a gente avalia, cabeça e pescoço, né? E vai trabalhar toda essa musculatura se ele não estiver utilizando a plaquinha também para reduzir essas tensões nesses pontos que a gente chama gatilhos, que também ativam aí a compressão dos vasos que passam aqui nessa região. Nós temos muitos vasos, né? E fazem com que às vezes esse zumbido também fique mais pulsátil. O desgaste articular também é muito importante, porque é uma artrite que gera pela artrose, pelo desgaste, por não ter mais as peças dentárias, principalmente nos idosos. Esse processo inflamatório crônico ali na articulação é uma coisa de ser uma informação relevante para que os idosos também prestem atenção, porque às vezes já está gasto, não adianta botar prótese, não adianta, e tem que ter daí terapias, até mesmo fisioterapia corrobora para isso, porque é uma articulação doente. Sim, muitas vezes precisa fazer, né, a colocação dos dentes. Se tem ausência de dentes, a gente não tem equilíbrio de mordida. E aí precisa fazer essa colocação dos dentes, tá? E por outro lado, eu também já atendi uma paciente que ela tinha a prótese dentária móvel em cima e embaixo há muitos anos, porque antigamente arrancavam todos os dentes, né? E ela não costumava usar corega, não gostava de sentir aquela sensação de que podia escorrer na garganta dela. Da cola de dentadura. E ela passava o dia inteiro apertando para não ficar com os dentes soltos na boca. E isso gerou para ela dores craniofaciais e cefaleias diariamente, até que ela chegou no consultório e a gente descobriu, né, toda essa alteração que ela tinha de cabeça, pescoço, cervical, estava relacionado com essa força que ela fazia para segurar a prótese dentária. Pensa o desgaste também ósseo. A reabsorção óssea que deve ter feito ali, por isso que a prótese não parava mais. E aí resolveram? Sim, 10 sessões. Parafusaram? Não, mas não parafusaram uma Não, a gente usou uma outra coisa de sustentar a prótese que não era líquida, né? Tipo um pozinho? Tipo um pozinho. Uhum. E ela pôde apertar e relaxou e deu certo? A gente fez daí a aplicação do laser para desinflamação de tecido, porque eu... Tu vai mostrar o laser só depois. Vou mostrar. Deixa eles curiosos. Qual é que são os pontos e o porquê aplicar laser próximo à articulação? Então a gente tem os pontos da articulação, né? Ele trabalha nessa regeneração de cartilagem, ele trabalha na desinflamação muscular dos tecidos, ele faz analgesia, então ele melhora a estrutura muscular e óssea daquela região e a gente consegue fazer com que toda essa musculatura fique mais solta, mais livre, porque muitas vezes a gente também começa a rotacionar os outros ossos da nossa cabeça. Tanto o occipital quanto o temporal, todos eles vão andando de acordo com a força que a gente está fazendo na boca ou com a postura do pescoço. Na verdade, até as nossas peças dentárias, elas trabalham com o passar dos anos, né? Também. A brincadeira é que os dentes também enrugam. Já ouviu falar isso? Os dentes andam. Eles enrugam. Eles têm vida própria. Estão sempre em trabalho, né? Sim. Principalmente para quem respira pela boca ou tem apneia, né, também. Faz aí uma cava no céu da boca, altera, né, as estruturas intraorais, os dentes também vão se modificar com isso. Então, tu falou de ronco. Pode então contar para o pessoal que eu sei que tu vai falar da aplicabilidade do laser de baixa frequência para estimular o palato. Sim. A língua também não? A língua é mais exercício? Não, a gente aplica também. Conta então como é que funciona isso. Então existem vários equipamentos de laser aí que a gente utiliza hoje para estimular as musculaturas, né? Então a gente utiliza o laser e a gente utiliza também a eletroestimulação. Então a gente utiliza terapias combinadas fazem com que o resultado seja mais eficiente. Assim como a gente usa na laringe,
a gente faz a mesma coisa para o ronco. Então, nessas estruturas, nas partes moles, na língua, no palato mole, que é o céu da boca mais no fundo lá, a gente faz a aplicação juntamente com os exercícios intraorais e vocais, né? Para que essa musculatura se tonifique novamente. Mas é muito importante também a alimentação estar em dia. O sobrepeso controlado. Além de também manter a ingesta de proteína adequada, porque senão aquela musculatura ela não sustenta e ela cai de novo. Sabe que falando de ronco, um grande dilema é a menopausa para as mulheres, né? É a troca de... Como é que é? A mudança da chave. Quem não roncava, parece que depois da menopausa aumenta muito pela frouxidão muscular das estruturas. Eu atendo algumas mulheres com ronco, tá? Pode ver que é pós-menopausa. Não tem assim grandes quadros de apneia, então por isso elas não utilizam o CPAP. E quando tu procura já logo o tratamento, a gente consegue um resultado às vezes em 5, 8 sessões. Lembrando que o sobrepeso é uma das coisas e a anatomia, né? Sim. Não adianta a pessoa sem pescoço querer parar de roncar, porque ela não tem espaço para ventilar. Tudo trancado. O sobrepeso deixa muito pesadas as estruturas do pescoço e da língua, fazendo com que a pessoa tenha mais dificuldade também e ressona mais. Existe também uma placa intraoral para ronco, que faz uma projeção de mandíbula, mandíbula, abre a língua um vem para frente. E existe também um laser fotona para o palato mole. Para endurecer ele? Ele ou para estimular a musculatura? Estimula e ele encurta, assim, em uma sessão já se dá uma diferença maior. Mas ele faz uma lesão interna para poder encurtar? Ele faz um pouco mais, porque ele não é de baixa potência, né? Ele é de média. Uhum. E a pessoa não tem dor depois? Não sei te dizer, porque eu não aplico, então não sei contar isso para vocês. Mas é uma Mas é uma outra possibilidade. opção, né? Para quem não quer usar CPAP ou enfim, existe também a cirurgia, né? Sim, eu ainda faço bastante faringoplastia, que a gente solta as paredes laterais ali, o pilar anterior e posterior da amígdala, muitas vezes acaba tirando a amígdala junto, onde é suturado tudo, transformando aquilo tudo numa fibrose cicatricial, endurecendo aquilo, onde a gente sobe até o palato, tirando um triângulo, suturando o palato. Então, tu tirando um triângulo do palato, tu sutura aquilo, já vai subir a úvula. Sim. E vai amputar um pedaço da úvula também. Daí depende se tu vai suturar ela ou não, depende da técnica e do tamanho e da evolução da cirurgia. Mas funciona, mas não adianta pensar numa cirurgia do ronco se meu nariz não funciona. Exatamente. O nariz tem que estar super, né, livre, funcionando, sem hipertrofia de corneto, sem inflamações, sem desvio de septo, sem tumores. Exato. A patente nasal é o nariz funcionando. Ele é muito importante também para a qualidade vocal. Sim. Uma coisa que a gente podia ressaltar, né? Respirar pelo nariz é aquecer o ar, umidificar o ar, reter macropartículas e preparar o ar não só para chegar nos pulmões, para chegar umidificado já pronto nas pregas vocais. Pessoa que respira de boca aberta o tempo todo, resseca a garganta e as pregas vocais o tempo todo. E faz também uma atresia de palato, né? Deixa com que o céu da boca fique mais atrésico, que a gente chama mais encurtado, mais profundo, a língua fica mais larga, mais flácida, e essa alteração de estruturas faz com que a pessoa também não tenha uma boa articulação dos sons da fala. Viu quanta coisa, quanta informação? Vou chamar nossos apoiadores, já voltamos. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. A
A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. Então, gente, voltando com a fonoaudióloga Tatiana Oliveira, estamos falando sobre terapias e novas terapias aplicadas dentro da fonoaudiologia. E uma das coisas que a gente começou esse programa falando foi sobre zumbido. Eu vou deixar, então, tu abrir esse mundo, voltando para o zumbido, começando esse segundo bloco, sobre a terapia das ondas cerebrais, então, que parece uma coisa difícil e é difícil. Conta para nós um pouco aí. A terapia das ondas cerebrais nada mais é do que treinar ali o seu sistema límbico, que a gente tem dentro do nosso sistema límbico, o sistema simpático e o parasimpático. Então, quando uma pessoa é muito ativa, muito ansiosa, muito agitada, está sempre pronta para a fuga, né, ou para o ataque, ela tem um sistema simpático muitas vezes muito ativo. Então, gera um desequilíbrio. E se eu tenho o meu parasimpático também muito ativo, eu também posso ter uma sobrecarga cognitiva por esse desequilíbrio. Então, tanto um quanto o outro, né, estando assim nos dois extremos, nos geram aí alterações que estão relacionadas com o zumbido. Então, a gente trabalha com esse treino de ondas cerebrais. Através de um exame cognitivo em 3D, a gente detecta essas ondas, quais as que estão em desequilíbrio, e a gente faz esse treino com essas ondas cerebrais. Então, a gente faz uma terapia combinada, né? O uso da fotobiomodulação, o uso da eletroestimulação no nosso nervo vago, a neuromuscular, eletroestimulação neuromuscular, acho que eu já falei, né? E o treino das ondas cerebrais. Então, é todo um conjunto aí de tratamento que a gente faz. Mas espera lá, não adianta fazer tudo isso se continuar com consumo abusivo de estimulantes, cafés, chimarrão, estimulantes energéticos, drogas, tabagismo pela nicotina, que acelera e estimula, etilismo, bebida alcoólica, que bagunça tudo, o abuso de comidas industrializadas, tanto as farinhas quanto os conservantes, quanto os hormônios. E é por isso que eu estou na pós de gastroenterologia, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente fala na consulta. A gente faz uma avaliação de todas as alterações aí, doenças de base do paciente, analisa os exames laboratoriais de sangue, faz também essa investigação da higiene do sono e da alimentação. Tudo que a pessoa consome, o que ela come e como ela deve, assim, modificar algumas coisas para que a gente mantenha um resultado efetivo no tratamento do zumbido. Então, não adianta fazer terapias se não estiver disposto a uma mudança do estilo de vida. Tem que abraçar aí a terapia, né, o tratamento, tem que realmente entrar assim e fazer. Não é nada muito difícil, né, gente? E tu faz essa pergunta aí. Quanto isso te incomoda? Tu está disposto a mudar teu estilo de vida ou não? Isso Sim. É uma pergunta que tu faz ou não é uma pergunta? Sim, a gente tem, na primeira consulta a gente usa uma escala aí de avaliação que a gente chama EVA, né, para zumbido. E a pessoa diz ali qual o nível de incômodo dela do zumbido. Então ela vai dizer qual a nota que ela está dando para o zumbido naquele momento. E às vezes o zumbido pode ser em uma orelha, nas duas, na cabeça. E eu já recebi pacientes que tinham 4 zumbidos ao mesmo tempo. A frequência pode variar também. A pessoa escutar várias frequências depende da estimulação que está tendo. Exatamente. Então, dependendo do nível de incômodo, as pessoas fazem, né? Eu não tenho tive uma paciente que não cuidou muito bem e ela tinha um zumbido metabólico. Então, o zumbido dela modulava muito com açúcar, com álcool, e ela não conseguia controlar, muito provavelmente porque ela tinha alguma alteração ali intestinal, ali de células do intestino, que fazem essa comunicação com o nosso cérebro pelo nervo vago, né? E estimula ela, essa vontade de comer doces, que ela não conseguia controlar. E tem que fazer terapia. Também. Às vezes entra o psicólogo ou o psiquiatra junto. Como é importante a multidisciplinaridade. Todos os programas eu ressalto isso. A saúde não caminha sozinha, são vários braços. Tu quer já apresentar para as pessoas que ficaram
no bloco anterior, curiosas sobre pensar laser, Guerra nas Estrelas, a arma aquela. Mostra para o pessoal aí o que é o aparelho básico. Claro que existe um maior que tu tens. Conta para eles, mostra como é que funciona, por que proteger o olho. Exatamente. Então, o laser que a gente utiliza, que é o menor de todos, é esse aqui, né? Então a gente, as pessoas perguntam, será que dói? O que eu vou sentir? Não vai sentir absolutamente nada, porque ele não dói, não aquece. Simplesmente a gente vai fazer a aplicação e o teu corpo vai absorver essa luz, né? A gente usa também o óculos de proteção. Então eu uso um óculos, o paciente usa um óculos e a gente faz a aplicação do laser. Esse é um dos que a gente tem, o laser que a gente chama ponteira, né? E depois a gente tem os lasers transcranianos, maiores, que a gente utiliza aí para zumbido. E a gente não consegue trazer porque não é portátil. Esse aqui é um laser portátil, a gente usa intraoral, é mais facilitador de mostrar para vocês também. Esse é para fazer estimulação de palato mole. Palato, de tuba língua, língua, intranasal, bochecha, sistêmico. Musculatura não se usa bochecha, também? ATM? Paralisia facial. DTM se usa esse aí, não? DTM podemos usar também. Eu gosto do maior que eu tenho, que ele tem um bocal com 6 ao mesmo tempo e mistura 2 juntos, né? Duas frequências. Duas. É frequência e intensidade? Duas intensidades, são diferentes. Eu acho que a frequência é de onda, né? São nanômetros que a gente chama, o nome que a gente dá, né? Então eles têm essas diferenças, né, entre os lasers. Não fura, não dói. Não dói, nada disso. Tá? Mas associado a isso tem que ter outras terapias, não? Sim. As da fonoaudiologia é convencional. Exatamente. A gente faz a aplicação do laser, mas precisa também fazer os exercícios. Como é que isso aqui vai cair daqui ainda? Precisa fazer os exercícios, o treino auditivo, o treino das ondas cerebrais, né? Fazer todo esse percurso aí, não é simplesmente a gente aplicar o laser. Falamos do zumbido, falamos do ronco, falamos da mordida. Falamos da mordida, alteração da mordida. Bruxismo. Bruxismo associado. Onde mais tu pode contar para as pessoas que existem as terapias? Nas pregas vocais. Nas pregas vocais, a gente falou, né, no outro programa também. Aplicação do laser, da eletroestimulação, né, neuromuscular. O que é eletroestimulação? A pessoa não bota na tomada e dá um choque? Tenta explicar. É uma corrente, ajuda, corrente elétrica que a gente utiliza e a pessoa vai sentir uns beliscõezinhos assim. Então a gente pode, tipo um choquezinho. Tipo um choquinho, A gente utiliza tanto para fortalecer quanto para relaxar a musculatura. Então, por exemplo, paciente que tem nódulo vocal, ele precisa relaxar a musculatura, porque muito provavelmente ele faz muita força para falar. Né? A avaliação vocal se usa aquela nome, né, que se falava, o Rasat? Rasat, tem usado bastante ainda? É bem antigo, mas se usa ainda. Tem espectrografia vocal, né? Hoje já tem outros exames aí. Mas eu uso Rasat ainda, sabia? Quando a pessoa fala de disfonia, eu boto ali quantas cruzinhas no lado de cada uma. E é bom porque tu tá treinando também o teu ouvido. Se tu para de fazer, tu esquece. Nem faça comigo, então. Porque eu tô com voz tensa, tô soprosa, tá rouca, tá tudo a minha voz. Tu tá rindo? Eu falei, viu? Não tô com qualidade vocal pra cantor, não, aqui. Gravou muito programa hoje, eu acho. Ou trabalhei demais também, né? Pode ser. Sem a voz, eu não tenho como trabalhar. Quando eu tô com muita disfonia, o que acontece? A gente pega laringite, enfim, dos pacientes também. É uma briga. Porque a base de tudo é a entrevista. O exame físico otorrinolaringológico é muito rápido, muito objetivo. Claro que a gente tem que abrir mão de exames de imagens, porém, a conversa é o principal fator. Exato. Quer contar alguma coisa para as pessoas aqui? Porque nós já estamos terminando o nosso tempo. Alguma dica, alguma coisa da voz, enfim, deixa teu @, câmera toda tua. Gente, então meu Instagram é Audioclique com CK, eu tenho também Facebook com o mesmo nome, tenho uma página, um site na internet, e se digitar também lá, Tatiana Oliveira, vocês vão me encontrar. Eu sou fonoaudióloga e audiologista, e eu espero que vocês tenham gostado aí dos assuntos que a gente falou aqui hoje. E se não assistiram outro programa, tem também um programa que a gente falou sobre voz e audição. Então, não deixe de assistir o programa, trouxemos bastante informações. Mande suas dúvidas para enriquecermos mais o programa. Lembrando que saúde não é brinquedo. Tchau, tchau. Tchau.
Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.